leitura daquilo que nos apetece mais diretamente, que diz respeito mesmo ao espiritismo, né? Aquela proposta muito valiosa que reverbera a partir da segunda metade do século XIX, sobretudo, né, na figura emblemática, inovidável, fundamental, aquela cabecinha fundante, né, que foi a intelectualidade de Allan Kardec. Eu acho que é muito importante a gente tentar pensar isso. Por quê? Porque com isso, com base no repertório que ele propõe, a ideia é pensar de que modo aquilo que ele disse ainda tem ou repercute alguma validade. Ou, de algum modo, alguns até pensam que talvez o que ele proponha já tenha se esgotado, então há necessidade de suplementos ou complementos, ou seja, ideias outras que venham de modo mais sofisticado, dar conta de explicação dos fenômenos que ele mesmo teve à sua época diante dos olhos. E que nós outros também temos um mesmo horizonte de apreciação e reflexão, ou seja, de que maneira aquilo que fora proposto por Kardec no século XIX ainda possui ou não possui, a depender, claro, das perspectivas, grau de profundidade e pertinência. Vamos ter fazer esses testes, né? Acho que é legal a gente sempre fazer uso da razão para ver se a gente está em vias mais seguras do que aquelas propostas por ele, ou não, né? Ou seja, ou se estamos produzindo até mesmo mais dificuldades, labirintos, aporias. Então, eu acho que acho que é legal a gente tentar pensar isso, porque essa discussão é premente, ela é circular, ela é reiterada, ela é persistente. Então, a gente vai tentar dar conta disso. De que maneira? A primeira coisa é a ideia de aporia, né? O que vem a isso? Que título é esse? Aporias espirituais, inviabilidades epistemológicas. O que se quer dizer com essas palavras? Eu acho que é legal a gente tentar entender o que seja aporia em filosofia. Aporia é um caminho sem saída, né? Quando a gente, no geral, acaba tomando um atalho e esse atalho dá simplesmente em lugar nenhum, sabe? Numa parede, e a gente não tem mais para onde ir. Então, muitos nós espíritas acabamos criando atalhos, e esses atalhos às vezes nos levam a um caminho que não tem por onde mais ir, né? É um beco sem saída. Então, a aporia eu acho que é uma palavra importante e sintomática para o entendimento de muito do que se passa com nós, né, conosco no nosso momento espírita presente. A partícula negativa quer dizer não. Poros, né, poros de pele, por onde sai o suor, é a saída. Então, a aporia seria um caminho sem saída, um labirinto da razão. Agora, ao mesmo tempo, essas aporias que são dadas como espíritas, né, criam alguns embaraços, alguns percalços que eu gostaria de pensar com vocês, no caso, na reflexão a respeito do que se entende por inviabilidades epistemológicas, ou seja, o quanto que algumas noções que vieram depois de Kardec terminam por problematizar ou dificultar ou criar, né, embaraços para o entendimento que antes parecia-nos mais claro, mais límpido. Então, eu acho que é também importante a gente tentar pensar isso. E aí eu gostaria de pensar, trazendo de novo a polêmica, a discussão a respeito do que o Kardec disse, né, e desenvolveu, a respeito das ideias mesmas sobre o perispírito. Eu acho que é legal a gente tentar pensar o perispírito. E nesse sentido, tentarmos ver, né, de que maneira isso pode dar pano para discussões mais férteis, mais convidativas, mais inquietantes. Eu gosto muito de pensar reflexões que nos tirem, né, de um certo lugar de conforto e que nos tragam uma incomodada maneira de enxergar a experiência por várias vistas, por vários pontos de vista, né? Então acho que é legal por aí. Então, por exemplo, muito se pensa a respeito da existência ou inexistência de órgãos no perispírito.
Então, a gente vai tentar entender de que maneira o Kardec tratou desse assunto e de que maneira outras noções foram atravessadas e propostas depois dele mesmo, né? E aí, nesse sentido, a gente vai tentar estabelecer uma leitura o mais possível rigorosa e cuidadosa, com a ideia de pensar filosoficamente quais implicações essa conversa sobre esse tema tende a nos instigar, tende a nos estimular, né? Então, a gente sabe que o Kardec, na noção de perispírito, muito diferente daquilo que vai ser depois interpretado por outros que lhe seguem, certo ou não? Nós vamos pensar se é necessário mesmo que esse perispírito seja dotado de anatomia, fisiologia ou até mesmo necessidades orgânicas. Então, parece-nos que em Kardec, né, o perispírito, né, longe de constituir um segundo corpo biológico, pode ser pensado como um envoltório semimaterial do espírito, né, um instrumento de relação entre a alma e a matéria mais densa, né? Sem que nele possamos atribuir, nesse perispírito, noções que talvez não sejam factíveis, né? O pensamento, memória, consciência, funções vitais, como depois as literaturas, inclusive ditas mediúnicas, começaram a oferecer como perspectivas. Então, vamos tentar estabelecer um certo movimento intelecto filosófico com o propósito de restituir mesmo a distinção ontológica aqui fundamental entre alma, perispírito e corpo físico, que, num certo sentido, foi acrescentada com muitos ruídos, né? De literaturas mediúnicas bem posteriores, o que, em muito sentido, cria alguns entraves, um certo grau de obliteração, de percalço, sei lá, de armadilha, de dificuldade, de aporias e tá, tá, tá. Então, vamos tentar pensar um pouco a respeito disso. Por favor, qualquer coisa, fiquem à vontade para intervir, questionar, discordar, desejar boas vibrações ou mesmo mandar vibrações negativas para que eu me perturbe ainda mais. Não sei, fiquem à vontade, a gente é livre. Mas acho que é legal a gente tentar pensar um pouco a esse respeito, pode ser? Então, por exemplo, no Kardec, a gente pensa uma arquitetura trinitária mesmo do que se entende por ser humano, né? Então, na doutrina codificada pelo mestre Lyonês, né, o ser humano compõe-se aqui de três elementos tomados em algum grau de distinção: a alma, o espírito, e alma e espírito aqui é pensado como um princípio inteligente, né, uma sede exclusiva do pensamento, da vontade, da memória e de uma consciência moral, né? Então eu acho que é legal também de pensar o espírito ou alma, né? O espírito aqui com E maiúsculo, o E minúsculo, mas como o princípio inteligente é o E minúsculo, mas como uma individuação de uma vontade com o E maiúsculo. Questão 23 ou 76 do Livro dos Espíritos. E pensar também uma mediação disso, o perispírito, né? Um envoltório semimaterial extraído de um fluido cósmico universal, intermediário entre o espírito e a matéria mais densa, ou seja, a manifestação propriamente corpórea. E por último, obviamente, o corpo físico, ou seja, esse organismo material é transitório, perecível, né? É adequado ao nosso caso enquanto envoltório da experiência terrestre. Então, essa tripartição aqui me parece que não deveria ser tomada meramente como descritiva. Parece-nos que essa tripartição responde, né, a um problema metafísico clássico. Então, uma realidade imaterial, de que maneira essa realidade imaterial atua sobre a matéria.
Essa discussão já foi proposta por muitos filósofos. Eu acho que um dos mais emblemáticos a refletir a respeito foi o próprio Descartes, né, para pensar a res extensa na sua relação com a res cogitans. Então, eu acho que isso também é legal para extrair algum tipo de reflexão importante. Então, o perispírito, no caso, conforme fora proposto por Kardec, funcionaria como uma mediação operacional entre ordens ontológicas distintas. Então, a alma, sendo aqui simples e não extensa, necessitando de um princípio intermediário capaz de fazer o quê? De produzir a interação com a corporeidade, sem aqui se confundir com ela. Então, eu acho que é importante a gente entender esse ponto de partida que o Kardec nos oferece como reflexão. Outra coisa que é importante se entender, antes de tudo e acima de tudo, é o lugar do pensamento. A gente aprende pouco com Aristóteles, né? Que o ser humano é um ser dotado de vontade, entendimento e memória. Então, a gente pode pensar com o divino Aristóteles a esse respeito. Mas o pensamento aqui, no caso do Kardec, é proposto como um atributo exclusivo da alma. Então, pensar não pode ser tomado nem como função do corpo e nem como função do perispírito, mas um atributo intrínseco da alma. Nesse sentido, o cérebro, né, não produz pensamento. Ele serve apenas de instrumento de manifestação durante a encarnação. O perispírito, por sua vez, seria o quê? Né? Ele também tão pouco pensa. Isso é importante que seja dito, né? Segundo Kardec, claro. Ele transmite impulsos, recebe impressões e reflete estados interiores, mas não é gerador de consciência. O perispírito, ele não é gerador de consciência. Então, isso é importante. Ele transmite impulsos, recebe impressões, reflete estados interiores, mas não é gerador de consciência no sentido, né, de um em si. Então, filosoficamente, há de se pensar, né, uma formulação relevante, porque aqui deve se opor ou se marcar duas oposições de base, né, que seriam tomadas como redutivas, né, duas reduções propostas, que é a do materialismo clássico, e qual é a visão reducionista proposta pelo materialismo clássico. O pensamento seria uma secreção cerebral. Essa ideia que os materialistas ainda mantêm, ainda sustentam. O materialismo, né, propondo o pensamento como uma mera excreção ou secreção do cérebro. E há de se pensar também uma apropriação mais sofisticada disso, o Cosme Massi, que nos vai falar a esse respeito, que é uma espécie de materialismo espiritualizado. Né? O que quer dizer um materialismo um tanto espiritualizado? O pensamento seria produto de um cérebro perispiritual. Aqui, eu acho que do ponto de vista de Kardec, ou seja, segundo o que fora proposto para o Kardec ele vai rejeitar tanto a proposta do materialismo clássico, quanto Kardec tende a não ajustar-se a esse materialismo espiritualizado. Parecem-nos hipóteses que tendem a receber um grau concentrado de rejeição. Porque se a inteligência dependesse de um suporte material, qualquer que ele seja, seja ele denso, seja ele mais sutil, nós teríamos de admitir, por exemplo, que a inteligência seria vulnerável à corrupção ou a limitações desse mesmo suporte. Tudo bem, não? Então, se a inteligência dependesse de um suporte material, seja denso ou sutil, teríamos uma dificuldade, porquanto estaria suscetível, né, a possibilidades mesmo de corrupção.
Isso destruiria, por exemplo, a noção espírita do progresso moral acumulado. Então, isso eu acho que é legal a gente também pensar, porque, segundo o que está posto em Kardec, há um princípio que é fundamento da doutrina espírita, que é o princípio da não retrogradação da alma. Então, um dos argumentos ainda mais sofisticados, né, presentes aqui na elaboração argumentativa do Kardec, é esse princípio da não retrogradação. Né? Então, o espírito ele pode estacionar, pode, retardar-se ou retardar-se no sentido de impedir o passo, né? Pode sofrer moralmente, temporariamente, mas de modo nenhum há qualquer ensejo de se perder conquistas reais já incorporadas qualitativamente no seu ser. Então, isso é importante, isso produz uma consequência lógica, né? Se a memória, a inteligência ou virtudes aqui, no caso, estivessem, né, armazenadas em órgãos, sejam densos ou mais sutis, né, os órgãos perispirituais, tais aquisições poderiam ser, de algum modo, expostas a alguma dificuldade a ponto até de se correr o risco de se perder alguma coisa. Então, poderia ser, se ocorresse algum prejuízo no campo perispiritual, poderia ocorrer perda, dano, né, destruição, alteração, digamos assim, uma alteração fundamental nesse invólucro. E isso seria, nesse sentido, uma regressão ontológica desse mesmo espírito. Então, acho que se pensar um pouco a respeito disso, a esse respeito. Em termos filosóficos, né, o argumento procura desenvolver fundamentalmente o quê? Mostrar que as faculdades, né, permanentes exigem um sujeito permanente. Então, o que é contingente e imutável, que seria os fluidos espirituais que constituem esse fluido cósmico que se faz presente no perispírito, ele não pode ser fundamento último do que é cumulativo e essencial, que é uma via unidirecional, que é a via do espírito, ou seja, ele não retrograda, é uma consciência moral que se perfaz, que se constitui no tempo histórico, enquanto um ser evolutivo ele não pode regredir, não pode haver perda qualitativa. Então isso é importante. Para que isso seja mantido, consoante a coerência proposta por Kardec, né, temos de ter alguns pontos de partida, que são as dificuldades que vão ser criadas a posteriori por literaturas mediúnicas, ou ditas mediúnicas também, né? A de se colocar, inclusive, desconfiança em um outro caso. Eu, particularmente, desconfio de algumas. Que é a ideia de se pensar a inexistência de órgãos no perispírito. Então, nós vamos ter que pensar, né, essa rejeição mesmo, rejeitar a existência de órgãos no perispírito, por alguns motivos, né? A ideia de que a percepção, ela, no caso do espírito, ela é geral, ela não é localizada. Então, por exemplo, no corpo físico, para que vejamos o que quer que seja, para que ouçamos o que quer que seja, temos a dependência de órgãos, né? Então, dependemos de olhos, dependemos de ouvidos, dependemos, para o caso da locomoção, de membros, né? No caso do espírito, né, as percepções elas não estão localizadas, elas são fundamentalmente globais e difusas. Então, o espírito percebe por todo o ser, são o que os espíritos dizem a Kardec na codificação. O espírito percebe por todo o ser e pode intensificar ou mesmo neutralizar percepções consoante o seu patamar evolutivo, traduzível pela sua vontade. Então, isso é importante, né? Não haveria necessidade de aparelhos ou órgãos específicos e localizados para que a percepção do espírito se exequibilize. Outra coisa que é importante, que está na pauta do Kardec e que é preciso ter tomado como um ponto de reflexão aguda, é a questão da plasticidade formal. Então, a gente aprende lá na codificação que o perispírito ele pode modificar a aparência
conforme o pensamento, conforme o hábito e conforme uma autoimagem que de si faça. Tudo bem, não? Então, não é uma estrutura, né? Se fosse uma estrutura anatômica fixa, isso seria um elemento de profunda contradição com o que fora proposto pela plasticidade perispiritual que está em Kardec. Então, não pode ter uma estrutura anatômica, né, fixa, porque isso produziria uma dificuldade. Então, órgãos estáveis pressupõem uma morfologia também estável. Então, a plasticidade radical tende a dissolver essas premissas. Então, esse é um outro ponto que é também importante. Outra coisa que a gente precisa entender, segundo o que está posto em Kardec, por favor, fiquem à vontade até para discordar dele. A gente deve, inclusive, se for o caso, se achar que a estrutura argumentativa é frágil. Mas uma coisa importante é de se entender que a aparência não implica função. Então, por exemplo, um espírito pode apresentar barba, cicatriz, vestes, membros. Isso não significa, por exemplo, um espírito com barba. O que é a barba no nosso corpo? A barba no nosso corpo se dá por causa da produção de testosterona, né? Hein? E não quer dizer que no perispírito nós tenhamos de pensar fisiológico e funcionalmente a mesma coisa. Então, isso é importante. Agora, a aparência não implica a função. Esse é um ponto que a gente precisa discutir daqui a pouco. Outra coisa também que a gente precisa considerar para o perispírito, né, é a ausência de um metabolismo. Então, sem digestão, sem respiração celular, sem circulação, sem excreção ou reprodução biológica, né? Não há razão, né, para postular para o perispírito estômagos, pulmões, rins, úteros, aparelho genésico e etc. Coisas que tais. Atribuir órgãos sem funções equivaleria a uma mera anatomia ornamental. Então, isso é muito interessante de se pensar. E que, no geral, as pessoas às vezes divulgam sem esse filtro reflexivo. E que, filosoficamente, pelo prisma lógico, a gente tende a criar, eu particularmente crio, em Eliane, uma certa resistência, né, quando se fala a esse respeito. Agora, outra coisa também, a gente precisa também discutir, né? Eu estou trazendo só as questões para a gente discutir, que é a questão, né, de que maneira as literaturas que vieram depois de Kardec, sobretudo de atribuição mediúnica, né, e dita literatura mediúnica complementar, subsidiária, que vão dar suporte ao que for proposto por Kardec, o quanto que essa literatura mediúnica tende a criar problemas para esses percursos. Então, temos aqui um problema que é uma tradição amplamente difundida no espiritismo brasileiro, né? Vamos falar do nosso caso, sobretudo a partir de romances e narrativas ditas mediúnicas, que tendem a nos trazer informações que dificultam esse processo de reflexão lógica. Quando nos propõem colônias espirituais, hospitais, cirurgias, alimentação, gestação, sono, transportes, a gente sabe dos transportes que circulam por aí, os aeróbus, coisas que tais, hein? E corpos quase biológicos mesmo após a morte. Banheiro, a gente vai encontrar, né, no nosso lar com banheiro. Então, eu acho que a gente precisa pensar essa coisa, a gente precisa discutir isso. Né? Por quê? A gente vai ter que tentar entender que essas descrições, né, passam a serem tomadas, quando não atravessadas pelo crivo crítico, né, pela crítica da razão, essas descrições passam a ser tomadas como normativas mesmo para o viés da própria compreensão doutrinária do que seja espiritismo. Então passam a ser tomadas acriticamente como testemunhos verossímeis. Então, parece-nos que aqui nesse sentido, o que fora proposto por Kardec fica deslocado
escanteado, à margem, e entra uma nova chave de explicação que, pela sofisticação, a gente tende a colocar pelo crivo da razão para ver se resiste. Porque também pode ser uma sofisticação de uma coerência muito robusta e que a gente tem que se dobrar. E, portanto, dizer, ó, o Kardec foi superado. Mas parece-nos que tais, né, apresentações, tais cenários, criam desdobramentos de aporias, né, de dificuldades mesmo, intransponíveis, ditas insolúveis. Então cria-se aqui, né, uma espécie de deslocamento do eixo kardeciano, é, ah, portanto, no lugar de uma filosofia do espírito, teríamos em seu lugar o quê? Uma imaginação sociológica do além por um viés fortemente materialista, né? Então, o que o Cosme Máximo depois vai chamar de materialismo sofisticado, né? Ele vai dizer. Então, essas perspectivas, né, tende a pensar de que maneira podemos, né, dar conta de pensar categorias de vida por um prisma ainda material, orgânico, fisiológico, como uma espécie de replicação ou mero desdobramento daquilo que já temos aqui agora na experiência da matéria mais densa. Então, é uma questão filosófica que nos reclama consideração. Outra coisa que a gente precisa pensar como ponto de abertura seriam as dificuldades epistemológicas produzidas por essa mesma literatura dita mediúnica, né? Que nos parece, consoante uma apresentação ainda aqui, até agora ligeira, parece-nos que essas dificuldades epistemológicas produzidas por essa literatura mediúnica, ela tende a ser pensada, claro, quando confrontada com o que fora proposto por Kardec, como elementos estranhos, e não de complemento, mas, por favor, de oposição a Kardec. Isso é importante. Eu faço questão de marcar. Porque muito se diz, essas narrativas mediúnicas estão complementando o Kardec. Não, está em contradição clara. Então, percebe ou não? Quem não comigo não junto, espalha. Não é assim que Jesus diz? Quem não comigo junto, espalha. Não, parece que é mais espalhamento do que propriamente algo que venha afirmar ou confirmar o que o Kardec propôs. Se for algo sofisticado, que dê conta de uma lógica que supere o Kardec, bem, que bom. Mas me parece que as brechas que trazem as dificuldades que essas literaturas nos trazem são os labirintos mesmo, são as aporias que eu havia proposto como uma provocação inicial. Outra coisa importante, né? Eu acho que é também importante a gente entender isso, né? Que é um ponto que eu também acho nevrálgico e decisivo, né? O quanto que esses textos mediúnicos, ou ditos mediúnicos, alguns eu tenho dúvidas, trazem consigo elementos de profunda contradição, né? Que trazem muito mais valores simbólicos, míticos, místicos, fragilmente especulativos, e que são tomados por incautos sob a condição de uma verdade objetiva, como um relato absolutamente é, fideísta, sabe? Aceitação tácita e passiva como um relato de verdade indiscutível, criando-se aqui um dogma, né, mesmo. E isso desaguando em problemas epistemológicos que, no caso, dificultam o passo. Causa-nos constrangimentos lógicos e percalços. Então, acho que é legal a gente, primeiro, eu particularmente penso isso, eu tomo a leitura desses textos e eu admiro muito os textos, tá? Eu admiro muito a escrita. Eu, como um professor de literatura, eu gosto muito da expressividade pela linguagem. Então, eu admiro a linguagem desses vários espíritos, não de todos, claro, alguns escrevem mal, inclusive, mas há espíritos que escrevem bem, que têm uma desenvoltura expressiva muito envolvente, que tem uma retórica vivamente penetrante. É legal de ler, eu gosto. Eu gosto de ler romances mediúnicos. Eu sou um fã da leitura desses romances. Só que uma questão é que, como um leitor de literatura, eu tomo isso como ficção também, ou como um valor simbólico, ou como um sentido metafórico. Eu não tomo como uma testificação de uma verdade
é indiscutível, dogmaticamente falando. Pode ser não. Esse é o problema. Muitos leem tais romances e tomam as imagens, as metáforas, as dramatizações ali presentes como verdades incontestes. Então toma esses textos literalmente. E nesse sentido há uma problemática, porque ocorre uma dissolução muito clara e ao mesmo tempo constrangedora, né, a dissolução dessa fronteira entre uma narrativa edificante, uma proposição teórica e uma validação racional, lógica e consequente. Cria-se aqui alguns, algumas armadilhas. Né? E, sobretudo, quando essa mensagem mediúnica é tomada como uma auctoritas dogmática, como uma espécie de aceitação assimétrica, vertical, de cima para baixo, porque o espírito que escreveu aquilo é superior e, portanto, só pode ser verdadeiro o que ele diz. E cria-se uma autoridade sem critérios de validação pela razão, ou via razão, consoante fora prescrito pelo próprio Kardec como uma advertência criteriológica, lógica, racional. Então, toda a mensagem mediúnica tomada como uma revelação e tomada assim o tempo inteiro, sem discussão, sem desenvolvimento, sem validação racional, faz com que o espírito crítico ele se dissolva, ele se dilua. E, portanto, cria-se um regime de autoridade carismática. Né? A origem mediúnica substitui a coerência racional. Você aceita porque o médium, você idolatra o médium que escreveu aquilo, você é fã do médium, o médium é tomado como uma persona indiscutível, inquestionável, e, portanto, cria-se uma beatitude espírita. Né? Uma beatitude espírita. E eu, particularmente, como eu sou da hipótese filosófica, eu tendo a criar, né, vários incômodos em relação a tais posturas. Filosoficamente, isso é heteronomia na veia. E heteronomia, a gente sabe, para a filosofia é uma grande armadilha. Né? Então a gente precisa pensar isso aqui. Outra coisa, né, é que isso acaba criando uma multiplicação de outros problemas, né? Então, é uma multiplicação de contradições internas. Então, uma obra que fala em alimentação espiritual, uma outra fala em fluidoterapia, uma outra fala em camadas perispirituais, uma outra em órgãos sutis fisiologicamente falando, sem critérios hermenêuticos, né? Tornamos aqui a experiência não uma experiência filosófico-racional, mas sabe, um arcabouço sincrético e inconsistente, e que tende a receber de espíritos críticos algum grau de, sabe, de ridicularização, de fragilidade. Então você vai ver, às vezes, a pessoa com um mínimo de coerência científica, filosófica, ele olha para essas narrativas e ele cria um pé atrás muito sério, e justo, inclusive. Né? Justo que se mantenha esse pé atrás. E, obviamente, isso acaba replicando o que já é uma herança religiosa longínqua, né? Então, aquilo que a gente pode também entender como recaída antropomórfica, né? Então, projeta-se no além a forma terrestre de existência, cidades, burocracias, medicina, gestação, moeda simbólica, né? Agora é o bônus hora, hierarquias administrativas, né? Ou seja, o invisível se converte numa duplicata do próprio mundo humano. E a gente vê ministros de cidades espirituais andando com cajados, como se tivesse alguma dificuldade ortopédica de locomoção, precisa de cajado. E aí eu, particularmente, desculpa, eu tenho dificuldade de aceitar cajado em ministro de colônia espiritual. Para que um ministro precisa de um cajado para andar? Não dá, não dá, desculpa, eu tenho dificuldades com o nosso lar. Eu tenho que ser honesto e transparecer isso. Isso, obviamente, cria uma dificuldade, porque quem não junta espalha, eu acho que isso acaba colocando o Kardec de escanteio mesmo. Né? O Kardec que busca, ou se pautava o mais possível por princípios derivados de onde? De um confronto crítico, avaliando densamente toda a comunicação que lhe chegava às mãos, né?
Quando essas narrativas particulares assumem, né, esse grau de protagonismo através de uma beatitude religiosa e dogmática por parte de um público adeso e fiel a essas narrativas, cria-se uma, né, o particular acaba dominando, a universalidade racional proposta por Kardec acaba sendo suplantada por uma casuística imaginativa. Então, isso eu acho que também é bastante complicado. Então, nesse sentido, quando você acaba propondo para esses interlocutores adesos, aderentes a essas narrativas é, imaginativas, espirituais, místicas e coisas que tais, quando você coloca qualquer objeção lógica, no geral a resposta que vem são mistérios do plano espiritual, você é um espírito arredio, você está questionando quem é você para questionar, né? Olha a ficha corrida de tantos benefícios de assistência social que a persona XY fez e você não fez nada disso. E aí se apela ao personalismo, né? A ideia de quem fez mais caridade e, portanto, a caridade vira passaporte de transmissão de tudo que se acha, né? E de tudo que se vê. E é nesse sentido que eu acho que, né, a, o progresso conceitual, o debate crítico, ele fica empobrecido. Então, eu acho que é legal a gente tentar entender isso. Então, quando a gente chega, né, a pensar obras que trazem essas narrativas, né? Por exemplo, um Nosso Lar, em que um perispírito é descrito como com uma anatomia semelhante à anatomia humana, né? Em que lá em Nosso Lar temos a descrição de órgãos, intestinos, fígado, rins. Essa visão é bastante problemática. Agora, é óbvio que também tivemos outros anteriores ao próprio André Luiz, Emmanuel e tal, que em algum sentido sinalizaram nessa direção. O Leon Denis foi um, né? Segundo para o Leon Denis, por exemplo, o perispírito conserva todas as aquisições do ser vivo. É no cérebro desse corpo espiritualizado que os conhecimentos se armazenaram, né? Ou se armazenam. Perdão. E se imprimem, né, em linhas que ele chama de linhas fosforescentes. Então, num texto chamado Depois da Morte, o, o, o Leon Denis aceita uma espécie de cérebro espiritual. Sei lá, é uma ideia, né? Então, seria uma espécie de local onde se armazenam as aquisições e conhecimentos do ser. Em outro texto, o Gabriel Delany, né, num texto chamado A Reencarnação, ele comenta que o ser, né, que se manifesta tem, nos primeiros tempos, grande dificuldade em servir-se, né, do seu cérebro espiritual ou perispiritual. Né? Ele diz lá, cérebro perispiritual, que acaba de ser profunda e subitamente modificado. Então, ele vai estudar as aparições, né, sugerindo que o espírito recém-desencarnado teria dificuldade em usar esse cérebro, né? E, portanto, ele estaria se adaptando a pouco e pouco a ele. Ó, parece-nos posições um tanto quanto diferentes do Kardec, e que dá vezo e vez, né, às perspectivas da literatura mediúnica posterior. Tivemos também o Gustave Galey. Esse é um médico francês, né, que ele escreveu, acho que o Magnetismo Espiritual, não lembro, eu tenho aqui, mas não vou achar agora. O magnetismo espiritual. E o Gustav Gehlen, né, ele vai dizer que o perispírito funciona como um órgão único e homogêneo. Opa, essa ideia é de Kardec, né, como um órgão único e homogêneo. Órgão único aqui fica, né, é o vocabulário dele. Já que não há órgãos diversos e múltiplos, diz ele, mas um organismo homogêneo, fluídico, que seria o perispírito, né? Não haveria, portanto, ali sentidos especiais, mas um sentido único que os condensaria a todos, né? Generalizando toda a superfície do próprio perispírito. Né? Nesse sentido, né, teríamos uma espécie de ajuste ou de proximidade com o que fora proposto pelo Kardec.
Quando você vai a Kardec, na questão 257 de O Livro dos Espíritos, o Kardec lá diz que o perispírito seria o agente das sensações externas, né? No corpo, estas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. É isso que o Kardec diz. Então, não há uma localização fisiológico-funcional, né, no perispírito. Então, ele diz assim: sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, né? Que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Então, isso demonstra que, para o Kardec, a faculdade de ver, por exemplo, não depende de um órgão visual, né, sendo uma propriedade integral do espírito, mediada pelo perispírito. Isso aqui é algo importante, ou seja, o perispírito é maleável e moldável pelo pensamento. Então, a mudança de forma, né, como ocorre em fenômenos de transfiguração, seria impossível se ele possuísse uma estrutura orgânica rígida, fixa. Então, a percepção, segundo Kardec, no mundo espiritual, ela não é passiva e localizada, mas ela é ativa e comandada pela vontade do espírito, né, que sente, que percebe tudo de uma forma totalizante, de uma forma global, de acordo, claro, com as suas conquistas evolutivas. Essa visão tende a se amplificar a pouco e pouco. E outra coisa que é importante para se entender o Kardec é que a aparência não implica função, né? Então, a forma humana que um espírito pode apresentar é um ato de vontade, uma roupagem fluídica, né, para ser reconhecido, ou por causa de um hábito que foi assinalado por algum tempo, né, pela via de um automatismo, né? Então, a posse de olhos, de boca, de ouvidos nessa forma não significa que funcionem, né, como órgãos biológicos, né? Portanto, a forma não traduz função. Então, é importante se entender essa diferença que não é pouca coisa. Então, a questão 254 de O Livro dos Espíritos também, os espíritos não sentem fadiga, né? E não sentem fadiga por quê? Porque não possuem órgãos. A resposta é a seguinte: aspas, não possuem órgãos sensitivos. Eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Fechemos as aspas. Então, percebe que olha a diferença com o que Kardec, os espíritos da época de Kardec propõem, diferente do que a literatura mediúnica vai dizer depois. Isso vai criar aquela dificuldade que nós vemos em livros como O Consolador, de Emmanuel, o próprio livro Emmanuel, A Caminho da Luz, o Consolador, esses livrinhos que o Emmanuel produziu nas décadas de 30 e 40, né, do século passado, e que são tomados muitos, né, como a verdade em conteste do que se sabe sobre o mundo do espírito. Há de se pensar que talvez essas teses propostas por Emmanuel sejam perspectivas mais particulares, né? A opinião do André Luiz a esse respeito, a gente vai ter que pensar de que modo a gente pode produzir resistência ou aceitação tácita disso tudo. Na questão 356 do Livro dos Espíritos, né, essa questão é usada para argumentar contra a ideia de que o perispírito molda o corpo físico, né, ao citar casos dos natimortos, né, que nascem sem a destinação de um espírito. Na questão 187, né, está citado lá que a substância do perispírito é mais ou menos etérea e muda, né, conforme o mundo em que o espírito habita, argumentando que isso, nesse sentido, contradiz a ideia de que a memória estaria localizada em um cérebro perispiritual fixo, consoante o Emmanuel diz aqui nesse livrinho. O Emmanuel tem aqui no capítulo sobre. Tem um capítulo aqui do Emmanuel sobre o corpo espiritual, que é o capítulo 24, em que ele diz lá, num subtítulo, O Santuário da Memória. Olha o que o Emmanuel diz. O corpo espiritual não retém somente as prerrogativas de constituir a fonte misteriosa, da misteriosa força plástica da vida.
a qual opera a oxidação orgânica. É também ele a sede das faculdades, ó, o corpo espiritual, o perispírito, é sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios de sua identidade, através de todas as mutações e transformações da matéria. Então, ele está dizendo aqui, ipsis literis, que o perispírito é sede das faculdades, é sede dos sentimentos, é sede da inteligência, é sede da memória. Sobretudo da memória, ele diz. Sobretudo da memória. Então ele está propondo uma coisa que não está em Kardec. O Kardec não diz isso. Em Kardec não está dito isso. Isso é atributo do espírito e não do perispírito. Então eu não sei se vocês concordam. Emmanuel está complementando Kardec ou está contradizendo Kardec? Essa é uma questão importante. Ele Mas está contradizendo. se o Emmanuel fala tudo isso, para que serve o espírito? É, Por que nós vamos Ó, ter espírito? é uma outra questão importantíssima. Se o perispírito tem tudo isso, o espírito fica como o quê? Ele fica, Fica inútil. ele perde Ele perde, o seu ele perde. protagonismo, né? Ele perde a sua primazia. Verdade. Se o Emmanuel tiver certo e o Kardec tiver errado, o espírito como que se esvazia de valor ontológico, né? Se Sim, esvazia de um valor ético, reflexivo e coisa que tal. Então é um debate que eu acho que é fértil, né? Eu acho que é um debate produtivo. Discutirmos sobre a inexistência dos órgãos funcionais nesse corpo espiritual, né? Nesse corpo espiritual. E aí nós vamos ter que dar conta de um monte de informação que vem, né, nesse bojo. André Luiz, Emmanuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira e etc, etc, que são, no geral, narrativas que descrevem uma vida espiritual dotada de fisiologia análoga à terrestre, né? Órgãos, hospitais, cirurgias, Carlos. necessidades fisiológicas, Carlos, biológicas e coisas que tais. Fale, Leida. é que tem alguma literatura que fala modelo orgânico, que o perispírito é modelo organizador biológico. Tem algumas literatura. O Hernani Guimarães Andrade que É, propôs, Hernando né, Guimarães. isso, essa ideia de modelo organizador biológico. E nesse sentido, de novo, dando, né, assertiva ao que está dado por essa literatura mediúnica. Né? Então, você tem razão. O papel do professor Hernani Guimarães Andrade traz, em algum sentido, uma corroboração, né, das suas pesquisas à ideia do André Luiz, de Emmanuel, né, do Divaldo, da Ivone, tá, tá, tá. Só que é importante entender quais problemas que isso cria, quais dificuldades isso acabam desdobrando. Né? Então a gente vai ter que dar conta disso. Então, um dos princípios que eu acho que quem responde bem a isso é uma figura que eu acho que entende muito de Kardec, é um dos grandes estudiosos do nosso tempo, do Kardec, que é o Cosme Massi. O Cosme Massi ele fala isso, ele tem um livro que ele nos fala a esse respeito. Esqueci o título do livro, é um livro azul, de capa azul. Ele fala a esse respeito. Tem É, seminários do espírito e Cosme. matéria. Espírito e Matéria, esse mesmo. Matéria. Do Cosme Massi. Ele vai falar disso. E ele vai propor que essas narrativas estão na contramão do que propõe o Kardec. Então ele vai propor o quê? Fundamentalmente, né, algumas posições. Primeiro, ele vai dizer, né, ele vai rejeitar peremptoriamente essas narrativas e ele vai propor, obviamente, a ideia de que está dado em Kardec, que é o princípio da não retroatividade da alma, ou não retrogradação da alma. Então, ele vai falar que o princípio da não retroatividade da alma garante fundamentalmente o quê? Que o espírito nunca perde o progresso realizado, o que inclui a preservação da memória e do conhecimento adquiridos ao longo de suas existências, independentemente da matéria que ele utiliza. Então, se a memória estivesse no perispírito, e fosse possível curar vícios ou sentimentos como a inveja através de uma intervenção cirúrgica ou medicamentosa no perispírito, isso implicaria na possibilidade de modificar e danificar o progresso moral do próprio espírito.
Então, quando você atribui funções mentais, como memória, percepção, consciência, a órgãos, né, no perispírito, cria-se uma dificuldade mesmo ontológica, lógica, filosófica, porque está validando em analogias que são próprias de propriedades da matéria, né? Então, a memória seria o quê? Seria dependente de um órgão material ou semimaterial, e qualquer lesão que esse órgão sofresse, né, acarretaria o quê? Numa espécie de limitação intelecto-moral desse mesmo espírito, o que seria o contrário da lei de progresso, né? Seria a invalidação de uma lei de progresso. Então, se a memória estiver, por exemplo, aqui nesse HD externo, ó, tem um HD externo, então tem muito arquivo aqui dentro. Se a memória estivesse tão somente aqui, né, ocorrendo um incêndio aqui no meu escritório e esse aparelho queimasse pelo incêndio, a memória toda desapareceria. Não, a memória não pode estar num objeto físico ou corpóreo. Porque senão qualquer alteração nesse objeto físico ou corpóreo poderia danificar ou pôr a perder essas conquistas todas. Por isso que a memória não pode estar no perispírito. Ele tem a memória, a inteligência, o pensamento, a vontade tem que estar validada no espírito e jamais no perispírito. Mesmo Porque porque não senão estaria sob o risco de ser atingida, danificada, limitada ou mesmo perdida. Alguém falou? mesmo, como falei, mesmo porque matéria não pode ter memória, né? Matéria não tem como ter memória. O perispírito é Exato. matéria. Isso é um fluido cósmico que tem uma matéria menos densa e, portanto, matéria tendo memória seria uma dificuldade lógica. É essa a ideia, Tereza. Você tem toda a razão. Então, a ideia é isso. No espírito é que há a percepção, a sensação, a audição, a visão. Essas faculdades, todas elas, diz-nos o Kardec, são atributos do ser todo e não, né, como no homem, de apenas uma parte do ser. Então, uma ideia importante é as percepções, elas são em Kardec globais e não localizadas. Então, Então, no Carlos, corpo mas físico, vale. então, mas numa situação como essa, é, perderia a forma, não perderia? Se está generalizada as sensações, se perde a forma. Se a visão está em todo o ser, se as sensações estão em todo o ser não encarnado, ele perderia a forma. Hum. Ele não teria uma forma específica ou determinada, Vamos, vamos dizer assim. vamos pensar assim, Sidney, vamos pensar assim. No corpo biológico, a visão, a audição, os outros sentidos, vários, eles estão na dependência de um automatismo fisiológico, tudo bem? Então, por exemplo, na organização biológica, esse processo mesmo de captação das sensações tende a acontecer, não, acontece necessariamente de forma automatizada e que descolada mesmo da vontade moral do indivíduo. Tudo bem? Então, uma vez que o corpo físico está com as suas funções sensoriais ativas, visão, audição, olfato, ele reage aos estímulos externos, inevitavelmente, assim que esses ocorrem, né? Desde que os órgãos correspondentes estejam validados, né? Pela via saudável, tá claro? Não? E tudo isso funcionando integrado ao sistema nervoso, né? Então a visão. Então independe da vontade. Então, por exemplo, fica de olho aberto e fala e tente não ver. Você está de olho aberto olhando para mim agora, certo? Tenta de olho aberto não ver. Você não consegue. Tenta de ouvido desobstruído não ouvir. Ou seja, os automatismos fisiológicos não dependem da vontade. Você pode falar, não quero te olhar. E se você continuar com o olho aberto, você vai continuar olhando. Por quê? O automatismo fisiológico não está condicionado à vontade. Agora, os espíritos não precisam disso. Tudo bem? Não? Os espíritos não precisam disso.
Então, uma pessoa que está com os olhos abertos, né, e que esteja fisiologicamente com o aparelho, né, devidamente funcional, ele vê uma imagem incidindo, né, uma luz incidindo sobre um objeto, por exemplo, né, e captada pelo olho, independente da vontade. É um automatismo fisiológico, é uma característica que a gente chama de mediação orgânica. Tudo bem, não? Isso não se aplica ao espírito, né? O espírito ele tem maior controle sobre suas percepções através da vontade e, é lógico, do lugar evolutivo. A gente já vê, por exemplo, a gente pode estar aqui, por exemplo, um médium enxergando um espírito de um determinado padrão vibratório, mas pode ter um monte de outros espíritos ali também presentes e que o médium não esteja enxergando. Agora, se esses espíritos todos, tanto o espírito que ele enxerga, quanto os espíritos que estão em volta, que ele não enxerga, se esses espíritos todos estivessem encarnados, ele enxergaria a todos indistintamente. Porque o nervo óptico estaria sendo sensibilizado fisiologicamente. No caso perispiritual, isso não ocorre. Vai depender da vontade e vai depender da condição evolutiva do espírito. Então eu posso estar vendo 30 espíritos no meu entorno e enxergar só um. Percebe ou não? Coisa que fisicamente seria impossível. Então, por exemplo, Jesus, nós não enxergamos espiritualmente, pela aquela condição evolutiva dele. Mas quando ele estava encarnado na Terra, todos que estavam com o aparelho visual devidamente funcionando, todos enxergavam, porque ele estava numa experiência corpórea. Percebe ou não? Então, independe da condição evolutiva enxergar Jesus fisicamente. Todos enxergam. Então, essa é uma condição importante. Então, a localização das faculdades, né, cria-se uma dificuldade. Por quê? Cria-se uma espécie de materialismo sofisticado, como bem disse o Cosme Massa. Né? Então, a memória não pode estar guardada num órgão perispiritual, porque a integridade dessa memória estaria dependente da integridade desse mesmo órgão. Isso cria, né, o primeiro, uma contradição lógica, que é a dependência da matéria. Né? Se a memória depende de uma estrutura material, qualquer lesão que ocorresse, qualquer alteração que ocorresse afetando esse órgão, comprometeria, né, o horizonte de sensibilidade desse espírito. Então, o perispírito criaria um problema. Teríamos também a violação da não retrogradação, ou seja, né, uma espécie de prejuízo, né, um passo para trás, e, portanto, as conquistas do espírito estariam sob condicionantes e ameaças, isso é importante. E, portanto, a ideia do perispírito tem que ser tomada como um intermediário, mas não causador. Né? A distinção, o perispírito sendo o intermediário, um veículo de ação do espírito sobre a matéria física, não é a causa do pensamento, não é a causa da vontade, não é a causa da memória. Então, se eu trato o perispírito como um órgão, né, como um corpo com órgãos fisiológicos que digerem, que sentem, que pensam de forma autônoma e localizada, né, eu estou transferindo para esse envoltório, que é um acessório, uma função exclusivamente essencial, que é a da inteligência. Aí eu estou confundindo contingência com necessidade. Percebe? Então, não possuindo órgãos dos sentidos, né, os espíritos podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Então, a faculdade de ver, ouvir e sentir não é privilégio de órgãos localizados. O perispírito ele funciona como um todo sensível. A vontade do espírito comanda a abertura ou o fechamento perceptível, né? O que seria impossível, né? Se houvesse olhos e ouvidos obrigados a funcionar no corpo físico. No corpo físico ele é obrigado a funcionar porque ele é fisiológico. Você é de olho aberto, você é obrigado a enxergar. Você de ouvido livre, você é obrigado a ouvir. Você não consegue dizer não, não quero ouvir, eu não quero ver. O espírito pode fazê-lo. O corpo não consegue fazer isso. Então, quando a gente dota o perispírito dessa fisiologia, a gente está criando esses entraves e essas limitações. Então, se um espírito pode plasmar a forma que bem entender, né, a gente vai pensar o modo como ele se nos apresenta nas suas várias aparências. Né? Então, isso é importante.
Então, essa é uma ideia, a distinção entre aparência e função. O perispírito, ele produz aparência, ele não assume função. Ele é plástico, ele é moldável pelo pensamento do espírito. E se ele é plástico e moldável, ele pode ser alterado. Ele não tem uma fixidez. Constituir uma fisiologia para o perispírito é constituir uma fixidez. E uma fixidez é produzir uma visão materialista dos órgãos biológicos correspondentes, né, agora no caso perispiritual. Isso é uma questão muito interessante. Então, se um espírito se me apresenta com barba, hein, não quer dizer que ele está produzindo hormônio de testosterona naquele momento, como a barba é produzida no corpo fisiológico. Não é isso. É apenas uma plasticidade de aparência. Não tem ali testosterona, hormônio envolvido na produção da barba. Você entende o que eu estou dizendo, não? Então, isso é muito importante. Essa ideia precisa ser tomada como princípios lógicos, diante dos quais o Kardec funciona bem, eu acho. Então, o argumento da não retroatividade, da percepção volitiva, ou seja, uma percepção que depende da vontade e do grau, né, evolutivo do espírito. Um perispírito pensado pela via da plasticidade, ou seja, moldável de acordo com a intenção do espírito, não é um órgão fixo, né? E que tem aparência, mas não tem função, né? Ou seja, a aparência são meras imagens mentais, não tem metabolismo, não tem fisiologia, nada disso. Isso cria um outro sentido para ser pensado. Então, isso cria e desfaz muitas dificuldades. O Kardec, eu acho, nesse sentido, funciona bem melhor. Por quê? Se eu aceito essas narrativas mediúnicas que vêm depois de Kardec, né, trazendo testemunhos de realidades materializáveis, fisiológica ou materialmente falando aqui, eu crio uma confusão entre descrição fenomênica e realidade ontológica. Então, a literatura mediúnica descritiva, que nos traz colônias espirituais, cirurgias, órgãos, alimentação, cria um entrave, uma dificuldade epistemológica mesmo, para que a coisa que o Kardec acabou deslindando bem. Ele resolve bem melhor isso. Então, você vai, por exemplo, nessas revelações espirituais ditas mediunicamente, né? Há questões lá, por exemplo, você lá tem um livro do Transição Planetária do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel de Filomeno de Miranda. Ele vai narrar o caso de uma senhora que desencarna grávida. E depois de desencarnada, ela passa por um procedimento de cesariana no mundo espiritual. Gente, complicado isso, né? Você pega lá Nosso Lar, né? É, uma estrutura de colônia, hein? Com casas, com banheiro. Gente, se tem banheiro, o que você faz no banheiro? Você vai fazer as suas necessidades fisiológicas. Então, como é que faz? O perispírito cria urina, cria fezes, e, portanto, deve ter um sistema de esgoto no banheiro de Nosso Lar. Olha o nível de conversa que isso vai gerando. É muito mais problemas. Você percebe ou não? Se eu aceitar que espírito tem necessidades fisiológicas, eu tenho que aceitar tudo isso. Eu tenho que aceitar banheiro, eu tenho que aceitar que, né, que vai ter que ter um sistema de esgoto para que esses excrementos possam ir embora. E aí, será que tem agora tratamento de água? Daqui a pouco. Aí eu vou aceitar criptógamo carnudo, eu vou aceitar ovoide, eu vou ter que aceitar um monte de coisa. Vem muita coisa, né? Você pega lá um livro Somos Seis, psicografado pelo Chico, né? Uma jovem ali que, após o desencarne, relata dores de parto, e lá é realizada uma cesariana no plano espiritual. E, inclusive, ela amamenta o bebê. É um problema, hein? Um outro livro do Chico, Vida no Além, né? Temos aqui um espírito que mantém dores, arritmia depois da morte, e é submetido a uma cirurgia cardíaca no mundo espiritual. Gente, essas estruturas análogas às terrestres,
é um materialismo sofisticado, como disse bem o Cosme Massa. Particularmente, eu acho que o Kardec resolve melhor essa coisa do que se cria essa necessidade, né, de estruturas análogas à terrestre, um plano espiritual materializável, né? Então, é, hospital, banheiro, cesariana, amamentação, cirurgia cardíaca, necessidade de defecação, e aí vai. Fale, Marcelo, por favor. Digamos, essa corrente criminológica que a gente vê nesses relatos, o que o senhor acha de Bosano? Não tem certa influência? O Bosano é um estudioso italiano muito importante, mas ele está muito mais numa pauta de consideração de uma influência dos ingleses, do espiritismo inglês. Kardec aparece pouco no Bosano. Eu tive a oportunidade de ler alguns textos do Bosano e perceber isso. Há vários testemunhos que o Bosano faz que estão muito mais na pauta de um espiritismo anglo-saxão que reverbera no modelo italiano de espiritismo. Então, o Bosano está numa outra pauta que não é necessariamente a kardeciana. Tá. Então, ele tende a corroborar alguns sentidos que são também estranhos ou avessos. Quando você pega, por exemplo, André Luiz, o reverendo Robert Owen, descrevendo o mundo espiritual por vias muito próximas ao que você vê no André Luiz. Como se fosse também a hipótese religiosa de pensar um paraíso, um inferno, a materialidade que essas imagens implicam. Então, tudo isso é dado e validado, né, às mancheias, aos montes. Só que aí a questão que eu acho que é importante de ser dita, né, é o quanto que isso cria dificuldades, e dificuldades propriamente epistemológicas. Ou seja, confundir Exatamente, percepção professor. subjetiva do médium, confundir percepção subjetiva do médium ou do espírito comunicante com a natureza objetiva do perispírito, eu acho que é complicado. Kardec já alertava, né, que os espíritos, ao se manifestarem, usam imagens, alegorias e adaptações à nossa compreensão ou ao seu próprio estatuto evolutivo, ao seu próprio universo mental. Então, eu não posso tomar tudo literalmente. Então, quando o espírito diz que comeu, que foi operado, ele tá descrevendo uma circunstância analogicamente, né? Segundo o seu horizonte e o seu repertório de vocabulário, né? É uma analogia fluídica, né? Então, eu não posso me apropriar de uma literatura mediúnica e lê-la literalmente, né? Como uma ontologia espiritual materialista, né? Sendo o perispírito um segundo corpo físico, com células, hormônios ou equivalentes, com metabolismo, com excreção, com reprodução. Hein? Isso é o que o Cosme Massi chama de materialismo sofisticado. Por quê? É um esquema materialista, né? Toda a função psíquica depende de um órgão, é materialismo, né, que diz isso. E esses espíritos transferem tudo e repaginam essa perspectiva materialista fazendo a mesma coisa. Agora, no caso, transpondo isso para uma matéria mais sutil. Então, eu acho que é legal a gente pensar os problemas epistemológicos que isso implica, né? Então, eu acho que uma fidelidade à lógica, né, aos princípios fundantes, eu acho que é legal colocar sob teste, né? Colocar sob teste. De que maneira quem responde melhor a respeito disso? Eu acho que, do ponto de vista de uma estrutura lógica, o Kardec continua mais pertinente, acho, né? Por favor, alguém falou? Francisco. Oi, Francisco. Tudo bem, Manuel? Quando a gente começa a estudar, por exemplo, você vê lá no capítulo 14 da Gênesis, a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas. Você vê ali no Céu e Inferno, no capítulo 3, item 6, dois espíritos numa condição diferente, um tranquilo, legal, o outro bem lá embaixo, um do lado do outro, mas cada um está vendo, percebendo alguma coisa, né?
E o que entra aqui também é a questão de, muitas vezes, inconscientemente, o espírito está criando coisas que para ele é real. Sim. Então, o que acontece nessas colônias tal, são criações fluídicas e tudo, muito, né? O que poderia ser criações fluídicas está lá na mente da pessoa, está lá no estado de alma, como o Kardec fala lá na Muitas Moradas, né? Um estado de alma que ele acaba refletindo e para ele é real aquilo, né? Então, é o modo que ele está vendo aquilo ali. E quando ele cria fluídico, outros que estão na mesma faixa vão ver também. Mesma coisa, né? Não é só ele, porque se ele está Então, na mas mesma eu entendo o que você diz e concordo com o que você disse, Francisco. É verdade isso. O Kardec fala disso e realmente isso acontece lá. Só que com o Kardec a gente aprende também que essas criações fluídicas, elas são criadas temporariamente. Ele não consegue Sim. materializar e engessar isso. Então, O isso. problema é que essas colônias espirituais produzem engessamentos arquitetônicos. Isso, do ponto de vista kardecista, é implausível. Isso é implausível. Isso, Se caso se não me fosse engano, vem lá que isso possível, é se caso demórdio fosse também, né? possível, se caso isso fosse possível, seria um estado de fascinação coletiva. Sim. E seria uma criação, do ponto de vista lógico, ex nihilo. Ou seja, você cria a partir do nada e fixa isso. Não dá. Não, é um problema sério. É outro problema, inclusive, epistemológico, que se cria com esse tipo de narrativa. Eu acho que é legal a gente também pensar aquilo que fora proposto como lei de parcimônia, que é a chamada navalha de Ockham, né? O Ockham lá propôs um princípio filosófico e científico, né, que afirmava que diante de múltiplas explicações para um fenômeno, nós tenderíamos às mais simples, né, aquela que exige o menor número de suposições. Então, aquela que exige, a mais simples, aquela que exige o menor número de suposições, tende a ser a mais provável. E qual é, segundo a navalha de Ockham, qual é a mais simples e a mais logicamente sustentável? Ainda continua sendo a versão de Kardec. Então, essas outras criaram muitos problemas. É uma complexidade que vira um labirinto. E é o labirinto que acaba por desaguar em aporias mesmo. Se eu aceitar que espírito frequenta banheiro no mundo espiritual, eu vou ter que aceitar que ele produz, né, respostas fisiológicas. Então, eu vou ter que aceitar que ele defeca, que ele urina. Se eu aceitar que ele defeca, que ele urina, né? Vou ter que pensar papel higiênico. Né? Eu vou ter que aceitar um sistema de esgoto para onde essa excreção toda vai. Olha o tanto de dificuldade que vai criando. Percebe? Cria-se um fio, puxa-se um fio que vira um novelo infindável. Você percebe? Eu vou ter que aceitar tudo isso. Se eu aceito essas coisas, essas outras todas vão virar plausíveis. Eu vou ter que aceitar, tenho que engolir tudo isso mesmo. Então, esse é um problema, percebe ou não? Então, essa ideia da navalha de Ockham, eu acho que é legal, diante, né, de explicações mais simples, aquela que exige o menor número de suposições, geralmente é mais provável. Então, essa ideia, né, do Ockham propõe cortar desnecessariamente as complexidades, focando no que seja mais direto e testável. A hipótese de que o perispírito não possui órgãos explica igualmente todos os fenômenos mediúnicos, aparições, transfigurações, comunicações, sem a necessidade de se postular uma fisiologia complexa. Então é uma explicação simples e que atende. Agora, a hipótese de órgãos exige explicações adicionais. Né? Para que serve um estômago espiritual se não há digestão? Para que servem os pulmões no perispírito se não há respiração? Como é que se dá a excreção? Né? Banheiro, fisiologia, Hein? Então, não há excreção. Se não há excreção, então para que ele come sopa? Do que é feita a sopa? A sopa é feita do quê? Então tem plantação no mundo espiritual? Quando se tem lá a rebelião por proteína e carboidrato em nosso lar. Vocês leram esse capítulo, né? Tem uma rebelião lá por proteína e carboidrato. Então, peraí, então tem plantação de gado, tem plantação de alface, como é que se aduba essa terra? Olha o nível de dificuldades que isso vai produzindo. Percebe? Se a gente aceitar isso, a gente vai ter que aceitar um monte de coisa.
Hein? Você entende a dificuldade que isso cria? Isso é materialismo. Isso é a perspectiva materialista. É aquele Mas, materialismo Carlos, sofisticado mesmo. Fale. eu entendo, compreendo, mas eu fico me pensando, Kardec não nos disse que nós deveríamos sempre pautar pela multiplicidade das informações ou universalidade das informações. Se nós temos hoje uma série de informações dentro desses conceitos, nós não estaríamos indo contra essa máxima de Kardec? O Kardec, Sidney, ele propõe dois valores, dois apoios. Ele propõe a universalidade ou concordância universal do ensino dos espíritos, desde que aliado a um critério lógico. Então ele diz, não dá para aceitar qualquer versão que seja ilógica ou, né, frágil racionalmente. Então tem que preencher esses dois requisitos: a universalidade ou concordância do ensino dos espíritos e um critério lógico que dê sustentação. Então, quando a gente pensa alguns espíritos dizendo a respeito disso, né, com essas descrições, legal, a gente pode pensar, alguns estão dizendo a mesma coisa. Então temos né, uma concordância de um ou outro testemunho. Só que do ponto de vista lógico não preenche. Então está faltando preencher a outra estrutura. Então tem que ter sempre essas duas concomitantes, percebe ou não? Tem que ter a universalidade do ensino dos espíritos, quanto o critério lógico. Os espíritos em Kardec são unânimes em dizer, e olha que ele recolheu milhares de testemunhos, de vindas de vários lugares. Eles são unânimes em dizer, o espírito, o perispírito é veículo. Os atributos do espírito estão no espírito e não no perispírito. Sim, Então, eu concordo. esse é um critério lógico. Se a gente aceitar esses testemunhos como verossímeis, esses critérios lógicos passam a ser problematizados. Por isso que cria-se uma complexidade epistemológica e uma problemática epistemológica mesmo. Porque aí cria-se um problema muito sério. Porque essas narrativas mediúnicas, né, que descrevem órgãos, né, edificações, cirurgias, não é plausível de serem submetidas né, a uma experiência controlada. Então, vira um testemunho. Se vira um testemunho, eu posso aderir a esse testemunho por fé. Aí cria um dogmatismo religioso. Ah, eu aceito porque eu acho que o André Luiz é muito legal. Ah, eu aceito porque eu gosto do Emmanuel. Ok, aí cria-se um critério que não é racional, ele é subjetivo. Ele é fideísta. Há Percebe duas ou não? semanas atrás, nós tivemos aí um companheiro aí da federação colocando que Jesus, né, transformou a água em vinho, né? É uma questão de fé, Sim. crença, ok? Então, quer dizer, Hum. ou aquele, como o Marcelo fez o comentário, haveria um, perdão, sumiu aqui, Fascinação uma coletiva. fascinação coletiva, legal. Não pode ser também criação desse material que vai se transformar em sopa para aquele indivíduo que o crê que esteja tomando a sopa porque ele acredita que necessita daquela sopa, como disse o Francisco na crença do momento do indivíduo, né? Então Então, nós precisamos de algum ponto de referência para que esta lógica, né, ou esta questão ilógica nos dê um referencial, né? então o problema disso, se nós aceitamos tacitamente essas narrativas todas, tudo bem? Não? Sem uma problematização crítica, muito se diz que é uma espécie de, sabe, de ressuscitação mesmo de um antropomorfismo mais sofisticado. Então, por exemplo, tem-se aí digamos assim, uma justificativa
moral pedagógica, né? Consolar pessoas enlutadas, né? Que pensa no seu ente querido, no mundo espiritual e tal, tal, tal. Só que isso cria também o quê? Um empobrecimento filosófico. Por quê? A vida espiritual vira uma mera replicação daquilo que já se vivia no mundo carnal. É uma extensão da vida carnal. Então, o espírito, ele perde o seu sentido de complexidade e de validação das suas potencialidades de pensamento, vontade e moral, e ele continua sendo um joguete de uma fisiologia de órgãos internos que vão tipificá-lo, circunscrevê-lo, reduzi-lo. Então, como diz o Cosme Massi, né, narrativas que descrevem hospitais espirituais realizando cirurgias em órgãos fluídicos ou processos de reprodução biológica são, do ponto de vista lógico, contradições fundamentais. Então, por exemplo, operar um órgão fluídico com um bisturi fluídico é um absurdo ontológico, né? Pois fluidos respondem à vontade e ao estado moral, e não a procedimentos mecânicos. Olha o problema que isso cria. Então, se as instituições espíritas adotam acriticamente a literatura mediúnica como fonte doutrinária, né, e põem de lado a obra de Kardec, eu acho que estamos sob o risco de perdermos mesmo, como já perdemos, eu acho, esse controle epistemológico do saber espírita. Então, qualquer médium que produza um romance com descrições pitorescas do além, né, e que traz como uma espécie de revelação, o que se tem aqui é que a coerência foi toda para o vinagre. E aí o que se tem é uma repetição de jargões pseudocientíficos, né? Terminologias de uma mecânica bastante discutível, e se cria aqui um labirinto mesmo, em que um testemunho falsificável, inclusive, é tomado como uma descrição literal e que se transforma numa ontologia atravessada por muita imaginação, né? Por muita imaginação. Eu acho que aí criamos aqui sérios problemas e que não são problemas quaisquer. Então a gente precisa dar conta disso. Então quando a gente traz essas reflexões, o quanto que esses labirintos eles tendem a produzir um desencontro com a coerência de razão. O problema não é estar aderente ou não a Kardec. Atenção, o Kardec pode errar aqui e daqui a pouco vem a ciência e demonstra que aquilo é erro. O que o Kardec está dizendo? Se demonstrar que o Espiritismo está em erro num ponto, a gente vai abandonar esse ponto e seguir a ciência. Ponto. Simplesmente assim. Então a gente não está com, sabe, num fideísmo a Kardec. Não. A ideia é estar num compromisso com uma estrutura lógica. Com uma estrutura lógica, um todo coerente. Então, parece-nos que a chave explicativa proposta por Kardec possui uma densidade filosófica mais consistente do que essas outras que produzem essas aporias, esses labirintos que a gente se perde nele. Porque se eu aceitar isso, que perispírito tem órgão, se eu aceitar que perispírito tem fisiologia, se eu aceitar que a memória está no perispírito, que a vontade está no perispírito, conforme o Emmanuel diz, se eu aceitar que perispírito tem intestino, tem coração, tem pulmão, tem aparelho excretor, se eu aceitar que em nosso lar o André Luiz usa banheiro, ele toma sopa, e tem rebelião por carboidrato e proteína, gente, a gente só está falando de um mundo que é totalmente tete a tete ao nosso, é um mundo de matéria. E, portanto, o espírito, conforme a Miriam bem disse, que onde fica o espírito? O espírito fica escanteado. Gabriel, perdão, fale, por favor. Ô, Carlos, nossa, que aula legal, viu? E afirma muito bem numa discussão. é, Essa discussão epistemológica e ontológica não dá para ter na casa espírita, tá? A não ser que a gente converse particularmente com alguém estudioso da doutrina kardecista e fora daquele ambiente mais de encontros solidários, né? Com o público bem diversificado, né?
Agora, as explicações que a gente vê que os dirigentes, os orientadores, os palestrantes dão para o pessoal na casa espírita é que a conclusão plausível para eles é que esse ambiente do nosso lar, é, materializado pelo nosso lar, é exatamente produto do pensamento do espírito no nível que ele está. Eles explicam assim dessa forma e todo mundo aceita, porque é, ah, dá, dá para entender numa resposta dessa que os espíritos, já que não são elevados, mas mesmo praticando atos de solidariedade, de respeito e irmandade espiritual, como tem no nosso lar, o nível de espírito, o nível desse espírito que ele está, ele pode se apropriar de desejos materiais ainda. Ele ainda carrega todo esse arcabouço materialista que ele tem dentro dele. Por isso que pode se produzir esses ambientes aí. Não Mas sei se eu eu con- me... ente- Não, eu entendo. Mas você concorda que se isso for verdadeiro mesmo, não precisa de encarnação? Tá. Você Eu concorda? só estou Se dizendo, desfaz. eu só estou dizendo que o pessoal aceita esse Não, argumento, entende? mas você concorda que com esse argumento não precisa da encarnação. Uhum, tá. É só continuar Uhum. vivendo em nosso lar que você consegue desenvolver materialmente tudo que você precisa, percebe ou não? Então isso acaba Uhum. criando uma outra complexidade, aquela questão 130 em diante de Luz dos Espíritos sobre a necessidade de encarnação. Então, se eu tenho uma vida símile à vida carnal em nosso lar, eu não preciso da vida carnal. É só continuar vivendo lá, certo? Se está tudo tal e qual, né, mesma coisa, a necessidade da encarnação se desinveste, se desfaz, se desvanece. Então, por isso que é aquilo que o Cosme Massi bem diz. É um materialismo sofisticado. É uma perspectiva de um materialismo mais sutil e mais sofisticado. E que reverbera, sobretudo, na cabeça de quem tem expectativas antropomórficas. E quem propôs a antropomorfização? Religiosos. Em todas as tradições mais longínquas, a antropomorfização de Deus. Né? É tudo a hipótese religiosa. E o que a gente encontra no espiritismo brasileiro? Né? O igrejismo de que o Herculano Pires nos falava. É um igrejismo, é um misticismo, é uma aceitação de fé. Você tem que aceitar tudo porque foi o médium famoso que disse, porque foi o espírito famoso que disse. Você cria um horizonte de aceitação tácita por idolatria. Você idolatra. Então, quem é você para falar mal ou para discordar do médium tal? Eu sou um espírito que pensa, eu faço uso de razão, e como faço uso de razão, eu posso me sentir no direito de filtrar e considerar que talvez essa narrativa tenha problemas lógicos, epistemológicos, filosóficos. Então eu posso questionar. Aliás, o Espiritismo em Kardec me valoriza isso, me confere isso. O Kardec está dizendo, fundamentalmente, que a gente questione tudo, tudo. Jamais Uhum. tomar qualquer, né, mentira como verdade. Colocar tudo sobre o crivo. Então, quem sou eu? Eu sou um espírito que pensa. E como um espírito que pensa, eu posso questionar. Essa é a ideia. Mas o religioso não. O religioso ele aceita a hierarquia, o malctoritas. Então, se o fulano disse, é verdade. Porque eu gosto dele. É questão afetiva. É uma questão mitológica. É uma questão idólatra. Percebe? Então, eu idolatro fulano. Então, qualquer coisa que venha dele, eu aceito. O espírito tal não pode falar. Pode. E o que não, eu não me incomodo que diga, o que o espírito diga isso ou aquilo, não me incomodo. O que me incomoda é dizer que é complemento de Kardec. Não é. É o avesso. Não está complementando, está se opondo. O É Kardec uma, está é dizendo, uma, o é nosso uma lar foi uma oposição. novidade antropomórfica, né? É, é uma oposição. Não é Foi um uma novidade, né? complemento. Então, É. nem o problema de acreditar. Eu acho que a adesão de crença é a liberdade. A pessoa tem a liberdade de acreditar no que quiser. O que eu acho que a gente tem que entender e diferenciar. Isso aqui é Kardec, isso aqui não é Kardec. Agora dizer, isso aqui está dizendo o contrário de Kardec e é complemento de Kardec, não dá. Ou é uma coisa ou é outra. Ou complementa ou discorda. Está discordando. André Luiz, o Emmanuel está dizendo que a vontade, a memória, o pensamento estão alojados no perispírito.
O Kardec, os espíritos de Kardec estão dizendo o contrário. Então, isso não é complemento. Isso é oposição. Então, assuma logo que é oposição. É essa a ideia. Professor, Oi. professor, eu acho que esse assunto ele é muito complexo e, na verdade, tentaram resolver isso em 1949, com o Pacto Áureo. Porque esse assunto, no Brasil, ele vem desde 1870, com a Sim, revelação da revelação. sim, E nos centros espíritas aqui no sertão, por exemplo, onde eu moro, não se fala em Kardec. No máximo, se lê uma parte do Evangelho e é Chico, e é sim. Emmanuel, e é André Luiz. Não se lê Kardec, porque é muito mais fácil ficar no misticismo, naquele fideísmo, né? E não trazer o fideísmo crítico que a gente tenta trazer, a fé raciocinada. E fica nessa questão mítica. Ou seja, essa questão de que, e como nosso colega falou, do menino da Federado chegar e falar sobre a questão do maravilhoso, ainda se falar da questão dos milagres, você percebe a questão de onde, qual é o cerne. O senhor estava falando sobre eu acho, alguns absurdos de romances psicografados. Veja, o exemplo maior que eu vejo é o Brasil, com o Pátrio do Evangelho. Né? O Sim. Brasil, a questão política ali concêntrica do Brasil Novo, enfim, são vários despropérios que a gente vê, e no sertão é como o professor falou, esse tipo de assunto é um círculo fechado. Sim. A gente lê, a gente tenta se preparar para ir numa casa espírita, fazer uma palestra, se falar uma palestra com esses ínterins, falar que, olha, fique cuidado com esse romance, cuidado com esse... É dogmatismo, é duro quebrar, professor. Ah, isso é fato. E, inclusive, você vira persona não grata nesses lugares. Não tenha Eu já dúvida. fui desconvidado de casa espírita por dizer essas coisas. Como você pode falar isso? Que absurdo, que impiedade. Quem é você para falar isso? A pessoa é até ofensiva com a gente, né? Quem é você para falar isso? Eu falo, é verdade, quem sou eu para falar isso? Então, cria-se a ideia de que, e você deu a origem, eu acho que você foi no nervo, na raiz, a revelação da revelação. Isso vem de Ronstein para cá, é o Ronstein para cá. Então, esse movimento espírita brasileiro, ele é místico, religioso, ele é igrejeiro. Então, como ele é igrejeiro, ele tem a tendência de beatificar personas, de idolatrar médiuns e espíritos, coisa que o Kardec não fazia. O Kardec era exatamente avesso a isso. E no geral é o que se faz, né? Então, se você se aventura a questionar, a postura de questionamento soa como o quê? Como uma espécie de espírito arredio. Você está perturbado, você não pode questionar. Sendo que é exatamente o que o Espiritismo pressupõe. Você tem que questionar, você tem que se valer de razão. É o que o Kardec propôs. E é o que não se faz mais. É o que não se faz mais. Então, a gente está nadando contra a corrente. A gente é contra-majoritário. É um movimento contra-majoritário mesmo. Porque a gente toma a ousadia de pensar filosoficamente. Então, quando você vê lá no Livro dos Espíritos o subtítulo Filosofia espiritualista quer dizer filosofia que se pensa criticamente, que se pensa pela razão. Então, olha como deram as costas para o Kardec. É o que menos se faz. Ninguém mais pensa pela razão. Então a gente fica aceitando tudo. E aí vem esses absurdos todos, essas incongruências, essas aporias, essas inviabilidades epistemológicas, e a gente começa a aceitar, sabe, ai, Capela, ai, não sei o quê, positron, não sei quem, ovoide, e aí vem todo sabe, nesse bojo, um monte de desserviço crítico. Eu acho que é desserviço. Mas é isso, o nosso papel é esse, tentar fazer cócega em alguma coisa. E eu não fico Então, triste, não, eu fico, né, é o que há, é Wagner, o que é possível. só me responde assim uma dúvida. As pessoas que vivem muito comprometidas com a lei, marginalizadas, assassinas ou suicidas,
Como que fica o perispírito? Porque o que a gente ouve é que tudo que você lesa gravemente, você lesa o perispírito. Então, de novo, cria-se uma circunscrição de uma lógica que opera pelo medo. É a ideia da culpa, do medo, etc. Os espíritos, eles trazem as apreensões de consciência e vão responder isso de um modo muito diversificado. Não é uma cartilha que, no geral, é preenchida como um checklist, percebe ou não? Então, essa é uma questão. Todo espírito de suicida vai sofrer décadas? Não se sabe, não é assim exatamente. Não é uma cartilha que você abre o livro e fala o que você fez. E aí vai buscar o que você fez no livrinho e te dá a sentença. O mundo do espírito tem uma outra complexidade. Esse simplismo que se traduz é muito mais um universo de culpa religiosa para a tradução de temor e tremor. Então é o mundo da ameaça e não da autonomia, é o mundo da heteronomia. Então essa é uma questão complicada. É óbvio que você, em função de desvios, inadequações e tal, o espírito cria um sofrimento para si. Só que o sofrimento que o espírito cria para si não é essa catalogação, sabe, de um Deus empedernido, implacável, de uma lógica rigorosa, engessada, de uma moral, sabe, que é mais um moralismo estéril e formal, e que é esvaziado de um conteúdo de autenticidade. Essa é uma questão que a gente precisa pensar. Percebe, não? O espírito do suicida deu um tiro na cabeça, ele vai vir com debilidade mental na próxima encarnação, porque fluidicamente o perispírito dele foi ultrajado. Não, nós tivemos já testemunhos, inclusive na obra de Kardec, que isso não se deu assim. O Céu e o Inferno, a revista É, espírita. é Eu várias. trouxe, Leida, eu trouxe um estudo sobre o céu e o inferno, os suicidas arrependidos. Cada um teve um espaço, cada um teve. Não tem um local, é que nem o Carlos acabou de falar. Né? Você imagina uma mãe que teve um filho numa condição desse tipo, Leida, e aí a pessoa diz, agora ele está no vale do suicida, ele vai ficar lá por décadas. Gente, isso é de uma perversidade falar isso para uma mãe. Não é assim. Eu acho que não dá para a gente colocar essa cartilha, não. Você falar isso para uma mãe, falar seu filho se suicidou, então ele vai para o vale dos suicidas, ele vai ter o perdão dele, mas daqui décadas. Então, se ele tinha 30 anos, era para viver 80 anos, ele vai ficar 50 anos no Vale do Suicida. Ou Gente, não sei mais. se dá para fazer isso. Hã? Ou mais. Eu E acho onde isso fica a muito, misericórdia muito, divina, gente? Onde fica o é, amor de é Deus? muito Onde vai parar insensível tudo falar isso? uma coisa dessa. Eu acho isso de um Obrigada. Absurdo acreditar Muito nisso. bom, é muito muito boa, Fábio. complicado. Muito bom. Eu sei lá. Eu acho que Gente, é tudo isso. isso é fruto da gente não conhecer o que acontece do lado de lá. Então, por a gente não conhecer, a gente tenta levar o que tem aqui para lá para poder ver se, sei lá, entendeu? Para ver, mas E aí esquece acreditar também. nesses absurdos, né? Não, e aí também esquece É o fato de que ninguém sabe o que o espírito é, a bem da verdade. Né? Nós temos uma noção vaga. E aí esse desconhecido faz com que. Porque eu não entendo como que o André Luiz pôde escrever um negócio desse, entendeu? Ou pôde ditar isso para o Chico. Eu realmente não entendo. Para mim é difícil de aceitar esse fato, porque ele é um espírito desencarnado. Então, a única coisa que eu posso falar é que deve ser o medo do desconhecido. dele, sim. Né? Daí nós não sabemos o que é espírito, a gente não sabe como é que é, então, para mitigar esse medo, transporta-se o que tem aqui para lá. E aí você se ilude porque pensa que vai ser igual, e chega do lado de lá e não é. Ficou pior. Né? São esses Porque, subterfúgios que eu acho que são meio problemáticos e complicados, né? e fica aí é melhor a gente abrir o olho, metaforicamente falando, e prestar atenção que do lado de lá não tem nada a ver com o lado de cá. Tá? É, é bem Não tem nada a diferente, ver. né? Sim. É Deixa eu uma só coisa completamente diferente. É fazer um completamente comentário, diferente. Carlos. Você fez um comentário com o teu HD externo, Hum. teu case aí de HD, certo?
Não sei se você sabe, mas já existe estudos e alguns protótipos de memória líquida para para informática. Ou seja, não será mais físico, vai ser líquido. A capacidade de armazenagem é milhares de vezes, né, maior, num espaço muito menor, onde quimicamente vai haver toda uma organização, Mas o que eu líquido é realmente não sei como. matéria, Sidney. Ó, para Sim, ter sim, sim. líquido, tem que estar Não, 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 inscrito não, em algum sim, vasilhame. sim. Mas o que que eu quis dar de ideia é que os conceitos eles vão se adaptando Sim, ao grau de compreensão e à capacidade de compreensão momentânea de cada indivíduo. Então, quer dizer, o que é realidade para mim, não necessariamente tem que ser para você, e aquilo que eu entendo, o que eu sinto, o que eu percebo de um mesmo efeito, tem consequências Sim. diferentes. Então, por exemplo, quando um espírito se apresenta num ambiente mediúnico, e isso aconteceu com Kardec, o espírito está dizendo fome. Ah, eu estou sangrando, eu estou com fome, eu estou com sede. Psicologicamente, ele tem aquele condicionamento Sim. mesmo. Esse testemunho é verdadeiro. É um condicionamento mental, não é fisiológico. Então, isso é verdadeiro, é legítimo de ser considerado. O E eu tenho que condicionamento, tratá-lo, e eu tenho que sim, tratá-lo como real. sim, sim. Mas percebe? Mas a gente tem que pensar que é um condicionamento, não é Ah, algo sim. efetivo. Ah, Então sim. isso é importante. O problema é que muitos tomam o testemunho condicionante como efetivo, como se comesse mesmo, se fosse uma fome autêntica, como se fosse uma sede autêntica. Sabe, não? Então isso é interessante de notar. O quanto que a gente toma um condicionamento como um conhecimento efetivo, imaterializável. E aí é problemático. Porque o Kardec está dizendo, ele não está com fome, ele não está com sede. Ele está num condicionamento que o levou a esse tipo de expectativa. É uma apreensão e uma expectativa psicológica. Ela não é física, ela não é fisiológica. A necessidade fisiológica não mais existe. Percebe? Então isso é importante. O Kardec sabia distinguir André isso. Luiz está Porque tem muita gente que condicionado? tende a falar isso, né, Gabriel? Ah, e o Kardec não falou dessas coisas. Falou sim. Está Falou lá sim. escrito. Falou sim, Está tá lá escrito escrito lá. bonitinho. Está lá escrito. Ele falou, tratou disso sim, como se ele fosse um ignorante e a gente soubesse mais do que ele. Não, não é bem assim, acho. Espírito não tem fome, não tem frio, não tem calor, não tem nada. Não tem nada. Esse que é o Exato. problema. Esse que é o problema. Essa é a questão. Essa é a questão. Entendeu? A gente não Ele não entende um sabe espírito que que ele não tem não tem. nada. mas nós, Ele- como E somos não ainda tem nada e é encarnados, tudo. nós, como estamos encarnados e temos sono e fome e sede, a gente precisa dormir, né, Carlos? Você não acha, Verdade. Carlos? Eu preciso dormir Vamos da também. manhã já aqui. Gente, agradeço demais a generosidade e a atenção de vocês. Obrigado de coração. Espero ter trazido alguma reflexão que, né, possa desaguar em algum incômodo e que o papel da filosofia é exatamente esse, fazer pensar. Então, a Obrigada, gente pode Carlos. pensar Obrigada. Só gratidão, Carlos. Obrigado, Leida. Obrigado Mais a uma vez, todos obrigado vocês. pelo incômodo. Estamos juntos, pode ser? Obrigado. Obrigado, Tchau, Luiz gente. Guerreiro. Obrigado, Kátia, Tereza, Anatólio, Marcelo, Marisa, Wilson. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Miriam. Obrigado, Nós Obrigada a que Cida. você, Carlos. agradecemos. Beijão para Até o mês vocês. que vem. Obrigado, Abraço. Carlos. Tchau, Valeu, tchau, Beijão pessoal. para todos Abração vocês. grande, Carlos. Tchau, É bom Até, tchau. obrigado, Tchau, igualmente. obrigada. Até. Boa Obrigada. semana Boa a todos. semana.